internauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje, para fazer um debate esportivo de altíssimo nível, como sempre, aliás, você está acostumado a assistir toda terça-feira. Hoje vamos falar, então, com um pouco mais de profundidade, né, na medida do possível e do nosso tempo também, sobre a questão do racismo aí envolvendo o goleiro Aranha no jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil. O jogo esse que o Santos ganhou por 2-0 e tem julgamento ainda no próximo dia 19, a última instância para tentar salvar o Grêmio ainda na competição. Claro, também vamos falar de seleção brasileira. Depois do Esporte na Rede, o Brasil enfrenta o Equador nos Estados Unidos, em Nova Jersey, 10 horas da noite lá no MetLife. Portanto, vamos falar um pouco dessa era Dunga, recomeçando, né, novamente na seleção brasileira. Primeiro jogo, um pouco complicado contra a Colômbia, primeiro tempo ruim, segundo tempo acabou fazendo um gol de falta, portanto vamos comentar aqui a coisa do Maicon, hein? Pois é, saiu por indisciplina, ninguém sabe direito o que foi, CBF não deu muitas explicações, muito debate sobre isso nesta noite também. E claro, tudo sobre o GP da Itália, o GP de Monza, com o nosso Paulo Arnaldo Lima, a velocidade da bola, que vai falar pra gente analisar mais uma vitória agora de Lewis Hamilton, fez dobradinha novamente com o Nico Rosberg e o campeonato com certeza vai realmente ficar entre os dois. Portanto, ficou com a gente, porque nesta noite tem muito pra você com a sua participação. Boa noite, Luciano e Bruno, simpatia da bola. Boa noite, Leandro. E claro, boa noite você aí de casa, boa noite para os nossos comentaristas, que o Leandro daqui a pouco apresenta para você aí de casa. E claro, você tem que participar do programa, tem que mandar a sua pergunta, o seu comentário, tá? Aqui pelo site da UpTV você deixa também a sua pergunta, o seu comentário, ou pelo Facebook, em tempo real você conversa comigo, bate aquele papo e claro, manda também a sua pergunta e o seu comentário. Nós temos uma pergunta da noite, tá? Que é a seguinte: o que você achou, né? Se você achou justa a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil, tá aí na sua tela. O que você achou? Se você achou justa, então, a exclusão do Grêmio na Copa do Brasil, você entra pelo Facebook e, claro, responde a pergunta, ou aqui pelo site da UpTV. Caso você esteja assistindo a reprise, nós temos um e-mail, que é o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com, como está aí na sua tela, e também participa, manda aí a sua dúvida, a sua crítica, e, claro, a gente está sempre aqui disposto para receber a sua participação. E, claro, estou aqui esperando por ela. Isso aí. Lembrando sempre que eu já disse aqui no começo do programa, a última instância vai ser jogada dia 19, próximo, portanto, para tentar salvar o Grêmio na Copa do Brasil. Eu vou pedir um oizinho rápido de cada um para a gente já entrar nesse debate, porque é um debate que vai tomar um pouco de tempo, possivelmente a primeira parte do programa inteira, pelo menos. Então, um destaque inicial bem curtinho para a gente já entrar nessa seara. Velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima, boa noite. Boa noite, Leandro Martins, boa noite, amigos do ER, boa noite a você, internauta. Bom, meu destaque inicial é tênis, né? Encerrou aí o último grande slam desse ano de 2014, o US Open, e nós tivemos surpresa na final, né? Confronto entre o japonês Nishikori e o croata, o Marin Cilic. E acabou levando o croata ao primeiro grande slam. E foi uma disputa muito legal, uma surpresa na semifinal, já que Roger Federer e Djokovic eram os favoritos, mas acabou sendo a final ontem, né? Foi a decisão nessa segunda-feira. O US Open que termina com Serena Williams ganhando no feminino e o Bruno Soares, o brasileiro, né? No torneio de dupla mista, né? Ele que joga com uma indiana e levando aí o bicampeonato no US Open. O Bruno Soares agora vai se concentrar para a Copa Davis aí no jogo contra a Espanha, né? O confronto contra a Espanha. Então, falando um pouquinho do tênis, daqui a pouco falo da Fórmula 1. Vamos ver se eu adivinho o destaque do Marião também com a gente. Ele é o nosso equilíbrio da bola, Mário Cardoso. Boa noite, Marião. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, amigos do ER, acompanhando a gente mais uma vez. Os nossos colegas aqui de imprensa comigo aqui. O prazo pessoal também, Gepeto, Fabião. Já estou quebrando o protocolo, mas bem-vindo. Destaque, queria fazer só um adendo do destaque do PA, que eu gostaria de falar do tênis. É o 6º título de US Open da Serena Williams. Ela alcançou a Martina Navratilova e a Chris Evert como as maiores vencedoras de Grand Slam. E o Cilic, que voltou de uma suspensão por uso de substância proibida e tal, ficou 6 meses afastado, voltou e surpreendeu. Mas meu destaque inicial é o Campeonato Mundial de Basquete. É bom ver a seleção brasileira fazendo uma campanha digna das suas tradições. E tem o jogo dificílimo amanhã contra a Sérvia. O Brasil venceu a Sérvia por 71-63 na primeira fase. Os 4 integrantes do grupo do Brasil estão disputando esse lado da chave, para ver que foi um grupo mais forte do que o outro. E como eu tinha previsto mesmo, se o Brasil passar, deve enfrentar a Espanha. Tem que torcer muito pela França, porque a França é a atual campeã europeia, pode surpreender a Espanha. Se a França passar pela Espanha, o Brasil tem chance de ir até a final. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Brasil, passando pela Sérvia, vai disputar, no mínimo, aí é verdade, no mínimo a medalha de bronze, provavelmente contra a Lituânia, que se classificou hoje, vai enfrentar os Estados Unidos na outra semifinal.
A semifinal se define amanhã. Brasil joga contra a Sérvia, salvo engano, 1h da tarde. Independentemente disso, que delícia eliminar a Argentina. Que delícia. Rafael Jacobucci, nariz da bola, boa noite. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite aos amigos da bancada democrática da internet. E meu destaque inicial é parabenizar aqui o Esporte na Rede pelo belo programa terça-feira passada com o árbitro Leandro Bizio. Um programa sensacional, com conteúdo e padrão. Falou sobre a arbitragem brasileira. Agora, um detalhe, um destaque, hein? Parabéns ao Santos Futebol Clube, que... Olha o seu nariz em destaque lá, já. Ô, rapaz, que beleza, hein? Cadê? Rapaz, Que coisa mais feia, pelo amor de Deus. vou falar pra você. Mas então, o Ederson Moreira estreou neste último sábado diante do Vitória. Venceu por 3-1 com futebol envolvente da equipe do Santos. Thiago Ribeiro jogando bem, Lucas Lima, na minha opinião, o melhor jogador do Santos desta partida, o Leandro Damião desencantou e o David Braz foi o zagueiro artilheiro. E parece, né, que os jogadores do Santos gostaram dessa mudança de treinador. David Braz que diz pra gente, Leandro Martins, que Oswaldo Oliveira não treinava a bola parada. E o Edson Moreira treinou durante a semana e o resultado foi os 2 gols do zagueiro artilheiro santista. Agora vai surgir tudo isso. O pior pecado do Oswaldo de Oliveira foi ter dito depois do clássico contra o São Paulo que eu queria ter 2 Robinhos, eu queria ter 2 não sei o que lá, 2 Kaká. Aí você acaba com o seu elenco, Oswaldo de Oliveira. Pelo amor de Deus, vai catar coquinho que é melhor. Fábio Marcondes com a gente nessa noite também. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O meu destaque inicial é o seguinte. Domingo, São Paulo e Cruzeiro é o jogo da rodada. Quem ganhar, ganha o campeonato. Ô, louco! Que Concordo com você plenamente. O Cruzeiro é o time que, mesmo com alguns desfalques, Everton Ribeiro na seleção, o Ricardo Goulart na seleção, entre o Júlio Batista faz gol, entre o Dagoberto faz gol, entrou o Marcelo Moreno faz gol. Artilheiro da competição. Os dois, curiosamente, muito obrigado, Jacobucci. Tanto o Marcelo Moreno quanto o Ricardo Goulart, os dois têm 10 gols no campeonato e são do time que é o líder do campeonato. O São Paulo tem uma tarefa muito difícil. O São Paulo está jogando em casa. É o Cruzeiro. Esse é o meu destaque inicial. Vai ser jogão. E para você que não está acostumado aí com a mesura que eu faço para apresentar o comentarista, Fábio Marcondes, que também é um dos locutores da nossa Web Rádio Esporte na Rede, que hoje está na Web Rádio ABC, participa da jornada Esporte na Rede. Portanto, senhores, debate sobre o racismo posto à mesa. Hoje tivemos a presença da garota num programa da Globo, ela já deu depoimento para a polícia e a mídia colocou para todo mundo que quisesse ouvir. A enquete da noite hoje é sobre isso, se você achou justa a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil. Por favor, quem quiser iniciar o debate, eu vou falar por último, porque eu tenho algumas opiniões muito diferentes aí a respeito disso. Na verdade, assim, o ambiente de futebol, nós comentamos sobre isso sábado, depois do jogo Flamengo e Grêmio, que nós transmitimos aí pela jornada Esporte na Rede. A gente acabou também entrando nesse assunto. Primeiro, eu acho que a punição para o Grêmio, eu achei que foi legal, foi diferente. Eu acho que, em cima de tudo, isso precisava alguma ação, precisava acontecer alguma coisa. Só que não é só o racismo o problema dentro de um ambiente de futebol. A gente sabe que tem problema com violência, com ofensas também. Realmente as pessoas mudam de comportamento, às vezes, dentro do estádio, em detrimento à paixão, utilizam isso como justificativa, às vezes. E tem também aquela porção de esses só vão mesmo para arrumar briga, que são os torcedores de uniformizados. Esses só vão para violência mesmo. O que eles menos prestam atenção é num jogo de futebol. Eu acho que o esporte deveria passar para todos nós. Nós vamos para o esporte para ter um lazer, né? Então, já tivemos exemplos de racismo e xingamentos na Europa e agora tivemos aqui no Brasil. O Aranha teve aquela ação que acabou, de certa maneira, influenciando. A menina foi uma das pessoas, ela não fez aquilo sozinha. Estão utilizando ela... Na verdade, só que assim, numa situação dessas, né, não deveria só ter filmado ela, deveria ter filmado todos que estavam ali ofendendo o Aranha, né? Racismo é uma coisa que eu nem vou entrar na discussão clara ali no detalhe do racismo, porque eu sou contra qualquer ação racista em qualquer lugar, não só num campo de futebol. Na sociedade nós temos que respeitar todas as pessoas, a gente tem que prezar por isso, respeitar o próximo. Não importa a cor, não importa a religião, não importa as decisões de cada pessoa. Nós devemos respeitar o próximo. Então, esse é o detalhe.
No estádio de futebol, as pessoas se sentem à vontade, há uma sensação de impunidade. Então, a pessoa não só tem atos de racismo, mas também ofendem, partem para a violência. Então, isso que precisa meio que acabar. E não pode ser usado como desculpa a paixão que eu tenho pelo time, isso na hora do jogo me transforma. Não. Se você tem um comportamento na sociedade, você pode ir para uma partida de futebol, assistir, acompanhar, é uma diversão, é um lazer. Você não precisa descarregar isso dentro ali do campo, não há necessidade disso. Eu, pelo menos, eu fui em estádio, eu fui assistir o meu time do coração, eu nunca arrumei confusão, eu sempre assisti de maneira educada, sempre, né? Às vezes tinha emoção, porque o futebol mexe com as nossas emoções, principalmente quando o nosso time do coração está em jogo. Mas, assim, nunca tive nenhum problema. E se perde, faz parte. Perdeu, eu vou para casa. Outro dia eu tenho certeza que o meu time vai ganhar. Entendeu? E assim segue a vida. E tem ciclos que o time vai perder e vai ter ciclos de vitórias. Se você torce para um grande clube, tenha certeza disso. Tenha certeza que os momentos ruins é uma passagem e os momentos de glória também é uma passagem. E isso que me atrai, o jogo de futebol em si. E não ficar ali descarregando, ofendendo as pessoas. O jogador está lá para trabalhar, o árbitro está lá para trabalhar. Todas as pessoas, o torcedor, o cara que torce para o time que não torce para o mesmo time que eu, está ali para também se divertir. E muitas vezes há intolerância também. Muitas vezes as pessoas tomam como princípio essa postura de intolerância. E eu sou totalmente contra isso. Eu sonho em ver ainda nos nossos estádios são paulinos assistindo jogos com corintianos, santistas assistindo com palmeirenses. Eu ainda sonho, eu ainda espero. Eu estou aqui, né, hoje aqui no Esporte na Rede para passar esse recado para você, internauta, para você mesmo que vai ao estádio e às vezes tem alguma conduta, toma algumas ações e não para refletir um pouco sobre os seus atos dentro de um estádio de futebol. Por isso que Copa do Mundo é legal. Tem torcedores de ambas as diferente. Seleções misturados, se divertindo. Não é Mas legal, brigam também, viu? Não é legal? Brigam como os chilenos invadiram o Maracanã e fizeram errado. Mas salva mas de modo geral, o espetáculo ele é bem melhor, com certeza. Estive na experiência da Copa, desculpa. México e Croácia teve briga de torcida. Eu vou deixar vocês falarem, obviamente. Mas assim... Fala pouco, menino, lá, né? Eu fui assistir Equador e Honduras. Poxa, a coisa mais bacana, equatorianos tirando fotografia com hondurenhos e os brasileiros misturados. Você também teve uma experiência... Também foi assim, foi sensacional. Você teve... Foi a melhor experiência que eu vivi no futebol, foi... Será que nós... Um jogo de será que... Eu imagino assim, uma turma de amigos... São Paulinos, palmeirenses, corintianos. Vamos pro estádio todo mundo junto assistir um jogo de futebol. Nos botiquins da vida. Não dá para fazer isso nos dentro de um da estádio. vida, você vai assistir um jogo. É inconcebível hoje em dia. Sentado no mesmo lugar. Você tem que separar as torcidas. É totalmente intolerante isso. Eu não entendo. Não entendo isso. No estádio ainda é um pouco de utopia. Mari, pode rebater os argumentos. O debate é para isso. Manda bala. Manda bala. Eu vou falar por último. Beleza, cada um ia abrir, depois a gente vai, claro, puxar o debate. A questão do racismo, PA introduziu bem, e essa questão do racismo posto no futebol, ela é muito ampla, com muitos detalhes que precisariam ser... Responda a enquete também, por favor. Responder a enquete. Então, olha só, eu vou começar por aí que vai ser legal. Okay. Quando o Corinthians foi envolvido no episódio da morte do menino no jogo da Bolívia, com o Rojão, foi uma comoção geral, a imprensa falou que tinha que excluir o Corinthians e tal, e eu pensando comigo, percebia que era um exagero solicitar a exclusão do Corinthians da competição pelo fato de se poder entrar com qualquer coisa nos estádios da Bolívia, né? Não tem nem revista. Enfim, mas vou entrar em detalhes para falar dessa questão. Mas cheguei a defender que se exclua o Corinthians, que é um exemplo nacional, para que a gente crie um exemplo mais que nacional, para que a gente mostre que não vamos aceitar. Tinha tido um episódio com a torcida do Uruguai lá na semana anterior. E aí ficou lá, passou um pano, teve lá a suspensão, que efetivamente não surtiu nada, não representa nada. Agora, com a questão do Grêmio, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Qualquer estudante de direito sabe que a pena, a responsabilidade do ato, não pode exceder quem pratica. Excluir o Grêmio é um exagero dos maiores. Concordo plenamente. Que vai na direção daquele mesmo evento.
Se servisse para fazer como exemplo para que não se repita, seria realmente sensacional. Então, eu também não vou criticar a exclusão do Grêmio, mas se o Grêmio fosse a justiça comum, ele ganharia com certeza, e aí vai recorrer. Vamos ver o que vai dar, porque os embrólios jurídicos da CBF não me interessam. O que me interessa é a questão do racismo. Para a infelicidade da moça, ela foi a filmada. O repórter do canal que filmou não tem responsabilidade de filmar os outros, atrás na minha opinião. Tem 3 torcedores fazendo gestos. Não, eu sei. Sim. Mas não é o repórter do Estadão. Não é ela. Pegaram a menina para Cristo. Não pegaram a menina para Cristo. Ela Ela praticou uma atitude abominável para o século XXI. Porque o Brasil tem pessoas das mais diferentes credos e religiões e quer criar com isso uma falsa sensação de que há tolerância religiosa, há tolerância aqui dentro desse país. É verdade. Né? Concordo. Só porque tem um monte de gente. Os negros vieram para cá trazidos dentro de navios porões e ficaram 300 anos debaixo da escravidão e foram largados na rua no final do século XX. O Brasil tem uma dívida histórica com a raça negra. Verdade. A mulher não tem o direito de ir no estádio de futebol e ficar propagando o racismo imbecil e idiota. Essa é a minha opinião. Agora, a repercussão que ela vai ter em relação ao ato que ela praticou, o problema dela. É claro que eu não quero que vão lá na porta linchar a menina. Sim. Né? E claro que é muito feio você ficar marcada com o seu rosto quem sabe? Para isso existe justiça. O ato que mudou ou começou a mudar a questão racial e a questão do racismo aqui. A gente vai falar mais, mas essa era a abertura que eu queria dar. Racismo, já disse, não existe 0,1 racismo. Tem racismo e não tem racismo. E é uma questão social, atávica, histórica. Né? O comportamento social, o seu comportamento social, é que vai dizer se você vai ser racista ou não. Na verdade, nós já estamos no debate, viu, Mariano? Então, foi bom você ter falado com relação à minha argumentação de Copa do Mundo, dizendo que houve briga também entre torcedores, foi Croatas e México e Croácia. México e Croácia, teve briga. Então, ok, então argumento aqui para ser rebatido mesmo. A questão da mídia e da exposição da garota é uma coisa que eu tenho uma opinião muito particular, eu vou falar no final só. Jacobucci, vai lá. Bem, eu acho assim, identificou a menina, ela tem que ser punida e ponto. Né? Dentro da justiça. Dentro da justiça. Então eu sou contra excluir o Grêmio da competição. Só que tem um porém, cara. É assim, hoje o por favor, o com licença, a educação está extinta desse respeito ao próximo. O respeito ao próximo está extinto. Então é um reflexo de um problema social muito grave além do racismo. Só que assim depende muito da cabeça do jogador, né? Pode ter certeza que todo torcedor gremista, se encontrasse o Aranha na praia, no aeroporto, na praça, ia pedir para tirar foto com o Aranha. Certeza, porque é uma figura pública, é um goleiro de um time grande, né? É uma pessoa que tem um bom índole, né? Não provou nada contra até agora, parece ser uma pessoa boa gente. E pode ter certeza, qualquer torcedor que encontrasse o Aranha ia pedir para tirar uma foto, independente da cor, né? E de qualquer classe social. Eu acho que a raça negra, ela é muito mais poderosa e forte do que qualquer ato de racismo. O Daniel Alves foi muito inteligente no gesto de comer a banana, ignorou. Então, ignora. Porque vocês chamaram, é claro que não está certo, mas no calor da emoção, isso acontece. Não acontece na Arena Grêmio, acontece na Várzea, acontece no Morumbi, acontece no Pacaembu, acontece na Arena Corinthians. Hoje, eu presenciei na Arena Corinthians, presenciei no Pacaembu. Quando o goleiro vai bater o tiro de meta, a torcida ouve, qual é a diferença? Entendeu? Então, se for para punir, vai ter que punir todo mundo quando gesticula um ato. Preconceito. Xingar o árbitro. Filho da... Então, é um ato preconceituoso. Pô, o excesso do STJD causou essa questão, é a questão que desvirtuou a profundidade do tema. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Porque é da tradição do futebol você chamar o jogador adversário de viado. Ou de outra coisa. Né? Porque o que não dá para aceitar é aceitar o rosto. Sim, eu também entendeu? concordo. O rosto. Rosto como mensageiro de uma mensagem de intolerância. Agora, goleiro, viado... Não, então faz parte. Então eu acho que o jogador ele tem que ter a consciência de não afetar ele dentro de campo, ignorar. Se você ignora, é o único jeito de não ter mais o ato de racismo dentro do estádio. Porque porque é questão de educação. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez, não vai ser a terceira. Vai ter toda vez. Eu acho que o jogador tem que ignorar.
para pelo menos tirar um pouco esse excesso. Eu não acho Isso é a difícil. opinião do Jacobucci, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Deixa eu ouvir o Marcondes primeiro, ainda a Luciane disse que ia falar uma coisinha também, e aí eu vou entrar na história. Depois vocês se matem até o final do bloco. O futebol tá muito chato. O politicamente correto tá dando uns cornos, eu vou usar o termo bem pejorativo mesmo. Eu lembro que quando meu pai e meu avô assistiam jogos de futebol, a torcida do São Paulo era o tricolor, a torcida do Fluminense era o pó de arroz, a torcida do Corinthians, o torcedor do Corinthians era o favelado, o gambá, a torcida do Palmeiras era o periquito, era o porco, o santista era a baleia. Tá muito chato. Porém, isso não quer dizer que você tenha que faltar com respeito com o próximo. É muito cômodo as grandes TVs fazerem o que fizeram com a menina. Virou o excesso do excesso. Sim. Sou negro, filho de pais separados. Meu pai tinha um problema com alcoolismo, minha mãe é uma costureira de mão cheia. Moro na periferia e sou muito feliz com a minha condição social. Isso não quer dizer que eu vá baixar minha cabeça para tudo aquilo que vão dizer ao meu respeito. Sim. Antes de qualquer coisa, eu tenho que aceitar a minha origem. Se eu, como negro, não respeitar a minha origem, eu posso ser o multimilionário, eu não vou ter o respeito. Nem você deve ser racista consigo próprio, né? Porque foi uma péssima atitude da menina? Foi, mas não foi só ela. Se você olhar, o Jacobucci matou a charada. Se você continuar olhando o lance, ao lado dela tinham 4 negros também chamando o Aranha de macaco. Tá certo? Não. Estou de acordo com o que aconteceu? Nunca. Porque o negro sofre preconceito no Brasil desde 1500. Eu escrevi no meu Facebook e escrevi nas redes sociais: ser negro no Brasil é um fardo pesado desde 1500. Inclusive, hoje nós tivemos um evento na Globo, lá, com um desencontro com a Fátima Bernardes, que aquilo é um desencontro, e a gente tem que falar nome, sobrenome e dar nome aos bois. Eu queria muito que a equipe da Fátima Bernardes convidasse um negro, um índio, um nordestino, um portador de necessidades especiais, um homossexual, e colocasse no sofá dela e perguntasse a eles o que é sofrer preconceito desde o nascimento, para ver se temos aí 2 pesos e 2 medidas, para ver se aquelas lágrimas da Patrícia realmente são lágrimas de quem sente. Porque é fácil pedir desculpas à torcida do Grêmio, mas eu não ouvi ela em momento algum pedir desculpas à pessoa do Aranha. Nós estamos falando do goleiro Aranha, a pessoa Aranha. Teve oportunidade de ir na Rede Globo de televisão e não pediu desculpas. Aí fica fácil. Entendeu? É muito fácil. Segundo ela queria fazer isso pessoalmente, tá? Só para deixar aqui os argumentos postos. E o Aranha já disse que não vai falar falar com ela pessoalmente. E é um erro do Aranha. Jacobucci, eu não digo um erro. É uma escolha do Aranha. É uma... Eu Opção. falo para você, Eu é uma acho que ele tá opção. certíssimo. E eu digo a você como negro. Eu passei a minha vida inteira sendo mordomo, bandido, motorista. Você nunca viu o negro numa revista sendo chefe de família. Você nunca viu o negro sendo o dono de um determinado supermercado, de um determinado comércio. O negro é sempre o plano B. Então, é como a gente estava conversando. O racismo no Brasil é uma seara muito grande e, ao mesmo tempo, muito perigosa para a gente comentar. Então, mesmo eu sendo negro, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo aqui. Só para responder a enquete, Marcondes, você concordou com a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil? Concordei, não pelo fato de ter sido com o Aranha. Concordei pelo fato que ou se toma uma atitude, assim como o Mário citou muito bem, o Corinthians também deveria ter sido excluído da Libertadores, porque se eu posso matar, abre-se um precedente. Matar eu posso, xingar de macaco eu não posso. Então abre-se um precedente. Então tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Então eu concordo com a exclusão do Grêmio, assim como concordo com a opinião do Mário, que o Corinthians deveria ter sido excluído da Libertadores. É que foram apenas 2 confederações diferentes que julgaram, né? A Confederação Sul-Americana, o caso da Libertadores, faz nada, a né? CBF, o caso da Copa do Brasil. Foi excluído no jogo contra o Boca Juniors, né?
Na verdade, tomou a arbitragem, deixa... Desculpa. Só quero ouvir a Luciane, eu vou dar opinião, e aí a gente arredonda o debate para tentar falar uma miséria de seleção brasileira, pelo menos nesse primeiro bloco, porque no segundo ainda tem algumas outras coisas para falar. A nossa diretora aqui, a Liliana, ela vai concorrer a mais um prêmio, vai receber prêmio. Queria ouvir uma palavra dela aqui. Tem uma divulgação de livro de uma amiga minha que eu acho importante fazer também, e tem o GP de Fórmula 1 do Paulo Arnaldo Lima. Vai, Luciane e Bruno, manda bala. Bom, eu sou uma pessoa, assim, que eu passei por muita discriminação na escola, desde a pré-escola. O meu pai ele é adepto de uma religião africana. E o que acontece? Você cresce com aquilo na cabeça, da discriminação, do preconceito. Até quando você fica adulto e você coloca na sua cabeça que você não quer repetir aquilo com as outras pessoas. A educação, o Jacobuzzi disse que não existe educação no Brasil, que a educação é falha. Eu já sou totalmente contra essa questão da educação. Educação, nesse sentido, se aprende em casa, com o pai, a mãe, os irmãos, tios, que não importa quem, tá? Então, eu acho o seguinte, quando você tem essa educação, tem essa base na sua casa, você tem essa consciência que o negro, o branco, o índio, o mulato, o umbandista, o candomblé, o católico, enfim, é uma pessoa que merece o seu respeito, a sua admiração, como pessoa, né, como ser humano, independente de ser um jogador de futebol, ele merece o respeito como ser humano acima de qualquer coisa, tá? E eu sou contra também o seguinte... muita gente queria bater na menina, colocou na rede social que queria esculhambar com a menina. Não, nós vamos linchá-la. Gente, seguinte, se você é contra o preconceito, não vai lá e faça justiça com as suas próprias mãos. Isso é pior do que o preconceito, isso é uma violência contra a pessoa. Ela errou sim, eu acho que ela deveria ter pedido desculpa, independente se é pessoalmente ou não, para todo mundo ouvir que ela estava arrependida do que fez. Porque a pessoa tem também o direito de se arrepender do que fez. Porque nunca é tarde de você colocar um basta no preconceito que você tem dentro de si. Você tem um preconceito, não importa, mas nunca é tarde para você falar assim, eu errei. Se isso tudo tiver servido para ela refletir, eu errei. Por exemplo, mesmo. Durante a sua vida você vai ter vários tipos de preconceito. Todo mundo tem algum preconceito com alguém. Às vezes você olha para a cara de uma pessoa, poxa, eu não gostei daquela pessoa. É um preconceito. Talvez a pessoa não é branco, não é negro, mas enfim, só porque ela se veste de uma forma diferente, ela age diferente, é um preconceito também. Então, a partir do momento que você tem isso na sua mente, que você se arrependeu e é verdadeiro, talvez isso serviu para ela, porque lá na frente ela ia fazer uma coisa pior. Então, eu acho que uma força maior, vamos chamar assim, fez com que ela se arrependesse a tempo, ela é jovem. Ela pode ainda colocar uma pedra nisso e ela pode ter uma vida diferente, agir de forma diferente. Nunca é tarde e eu acho que se deve perdoar sim. Eu perdoei todas as pessoas que me ofenderam, que me criticaram de todos os sentidos. Eu sofri muito durante a minha adolescência, né? E isso me causou um dano muito grande. Mas eu vou dizer uma coisa, perdoem, porque é a única forma de você colocar um basta nisso. E o preconceito tem que morrer sim. Ela tem que ser... Hoje ela é um símbolo do preconceito. Mas, acima de tudo, coloquem na cabeça. Justiça com as próprias mãos não é legal. Revidar esse preconceito também não é legal. Tipo, chamar ela de branquela. É contra a lei. É contra a lei. Não é legal. Justiça com as próprias Então, mãos. eu acho que é o seguinte, coloquem na cabeça de vocês. Nunca é tarde para vocês colocarem um basta no preconceito que vocês têm. Não importa do que seja. Nunca é tarde, tá? Até o dia da sua morte, você tem o direito de se arrepender. Então, vamos colocar na nossa cabeça que o importante é isso. Educação vem de casa. Se você ofende o seu próximo, é porque você não teve uma base do seu pai e da sua mãe. Não é o professor que vai te dar isso, não é o governo, não é a Dilma. Então, tirem isso da cabeça de vocês. A Dilma não é culpada se você é uma pessoa preconceituosa e sem educação. Se os seus pais não te deram, lá fora você não vai ter isso, tá bom? Muito bem. Falou uma pessoa que viveu com isso, assim como o nosso Fábio Marcondes. O perdão é a palavra-chave. Quem é religioso sabe que o perdão é o gesto mais nobre que um ser humano pode oferecer. Por isso que, no meu ponto de vista, o Aranha errou e não... eu espero que, na verdade, não. antes de morrer, a Lu linda falou, perfeito, assim, endosso todas as palavras que ela falou, ela é uma fofa mesmo. E é muito difícil realmente você sofrer qualquer ato. Uma vez na vida que você sofra, você guarda isso para sempre. Sim. Imagina sistematicamente. Né? E espero que as pessoas se arrependam logo, para dar tempo de fazer pela sociedade um pouco mais do que só se arrepender. Deixa eu dar uma colherada aí para a gente, para a seleção brasileira. Então é o seguinte, eu vou analisar isso em 3 tópicos. Primeiro, do mérito da exclusão do Grêmio da Copa do Brasil. Para mim, injusta pelo seguinte, eu acho que o clube ele deve ser punido quando o torcedor de torcida organizada faz alguma coisa. Por quê? Porque o clube financia torcedor organizado.
Se o clube financia torcedor organizado e o torcedor organizado faz besteira, o clube deve ser punido junto, porque é sócio na culpa, né, digamos assim. Então, quando foram torcedores da organizada do Palmeiras, quando tinha pouquíssimos ingressos na arena do Corinthians e acabaram com as cadeiras, o Palmeiras já se propôs a pagar o prejuízo. Por quê? Porque sabe que dá ingresso para torcida organizada. Aliás, nesse jogo... O Corinthians dá, como deu para ir em Oruro também, matar o menino lá. Nem então, foi para bilheteria nesse Corinthians e Palmeiras, foi direto para a sede da Mancha. Nesse caso, do Corinthians ser excluído da Libertadores, eu concordaria por ter sido de torcida organizada que é financiada por clube para ir em jogo de futebol. Então, para começar daí. Quando é do torcedor comum, né, eu não sei se a menina pertencia a alguma torcida organizada ou não, eu não defendo a exclusão de time nenhum, porque eu acho que o clube não deve ser responsável pelo ato do torcedor. Pelo seguinte, claro, serviu de exemplo, a menina falou, nossa, eu não sabia que ia acontecer isso com o meu time, não sei o quê. Ok. Acho que serviu de exemplo. Mas, imagine que eu sou um dirigente do São Paulo, por exemplo, tá? E estou vendo o Corinthians ganhar um campeonato. Isso pra mim tá muito ruim, porque na verdade eu que queria estar ali e tal. Eu posso contratar alguém pra ir ao estádio de futebol com a camisa do Corinthians, falar que o Elias é um macaco, por exemplo, e pronto, exclui o Corinthians do Campeonato Brasileiro e o São Paulo vai e ganha o título. Então assim, quando é torcedor comum, o clube não deve ser punido, na minha opinião. Porque qualquer um, eu não sei se isso acontece, talvez minha mente seja perversa demais, mas a gente sabe quanto dinheiro roda no futebol. Então, se eu acho que eu quero excluir um time e posso fazer um negócio desse, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Por isso, sou contra a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil, apenas por esse ponto. Segundo, com relação ao xingamento. É verdade, Jacobucci, eu concordo com você quando você diz isso, que o que a menina falou é como se fosse um outro xingamento. Talvez seja o sentimento que ela tenha tentado expressar na hora. Mas acontece que a gente está acostumado em estádio de futebol e existem outros milhares de xingamentos. Então, assim, se você mandasse o Aranha para aquele lugar, se você mandasse o Aranha tomar caju, entendeu? Se você dissesse que o Aranha era um FDP, por exemplo, você, da mesma forma, tentaria desestabilizar o Aranha, né? Tentaria fazer com que ele perdesse ali a calma na hora, e não seria um xingamento essencialmente racista. Porque o macaco, ele é um xingamento que vem na sua essência do racismo. Porque você não vai virar para um cara como o Mário Cardoso, que é branco, e falar, você é um macaco, Mário. Não vai, porque ele não vai se ofender com isso. Porque esse xingamento é para ofender a cor, é para ser racista, certo? Então, assim, ela podia ter, ou os torcedores ali que fizeram isso, poderiam ter falado qualquer xingamento. Manda tomar lá, vai para aquele lugar, pronto. Não usar um xingamento essencialmente racista. Então, a menina pode não ter tido a intenção, mas ela foi extremamente racista, ok? Agora, quanto à terceira posição, que é a exposição da imagem da garota. Então, assim, se eu não me engano, foi a ESPN, não é? Estava transmitindo o jogo e conseguiu flagrar a imagem. Então, ok. Na hora do jogo, todos vocês que trabalham em televisão sabem muito bem disso, os câmeras têm um intercom, né, que a gente se comunica. E aí, quando está acontecendo alguma coisa lá no estádio, o diretor de imagem vai lá e grita no ponto, fecha não sei aonde, abre não sei aonde, mostra o detalhe de não sei o quê. Então ele deve ter virado pro câmera, né, naquele momento, ó, fecha na torcida. O câmera foi lá e fechou na torcida e por uma coincidência do destino, foi pro ar ao pegou vivo. A garota. E aliás, okay. A tendência é que se tivesse pegando as coisas, é mandar pra outra câmera, que é o que acontece sempre. Começa a comer o couro na arquibancada, fecha na 8 e bota atrás do gol entrevistando outra pessoa. Então, mas calma lá. Aí, ok, teve coincidência de mostrar a menina ao vivo. Ao vivo, Paulo Arnaldo, ok. Porque você não imagina que isso vai acontecer, né? Você tá no calor do jogo, ok. O erro da ESPN e de todas as outras emissoras e jornais, e o raio que o parta de mídia 4, foi repetir isso dia após dia, em câmera lenta, mostrando o que a menina fez. Porque não foi só ela. Muitas pessoas... Milhares, talvez, porque num jogo você tem o quê? 20 mil? Não sei nem quanto deu de público lá. Vai, que 3 mil tenham feito isso. Pô, 3 mil racistas no estádio. Já é bastante. Até no show da Xuxa passou. É muito. Então, aí é o problema. Por quê?
Quem vive no jornalismo, já para encerrar, que eu também estou me estendendo muito, quem faz faculdade de jornalismo, ou já fez, conhece um caso muito conhecido da escola de base, né? Quando os donos de uma escola na Aclimação, aqui em São Paulo, no início da década de 90, foram acusados de abusar sexualmente de crianças, né? Sem nunca ter sido nada absolutamente provado, e o rosto e nomes dessas pessoas foram colocadas em todas as mídias desse país, e as pessoas foram julgadas, não pelo juiz, não pela polícia, não pelo delegado, porque não reuniram provas. Foram julgadas e mortas em vida pela sociedade. Massacradas pela sociedade. É uma prática comum isso então, no nosso dia a dia. Mostrou no ao vivo? Ok, mostrou no ao vivo. Se eu sou diretor-geral da ESPN, eu não libero essa imagem para nenhuma mídia, e não repercuto isso nos meus programas. Porque não foi só ela. O ato, ok. E isso você ouvia, todo mundo xingando de Mas macaco. isso só veio à tona, Leandro. O ato, a imagem da garota, não. Isso é desnecessário. Se você quer, só para terminar, Paulo Arnaldo, se você quer fazer justiça nesse país, você pega a imagem, liga para a polícia e fala, olha aqui, meu senhor, a imagem está comigo, o senhor quer? E isso é tratado internamente pela polícia, pelo delegado, por quem quer que seja. Por que isso não é feito? Porque o sensacionalismo nesse país vende. A mídia é prostituta. Isso não está certo. O depoimento dela foi acessível a todos. Eu concordo. Usaram, inclusive, da ação do Aranha no jogo, né? Aquele momento que ele chamou o árbitro, e aí ficaram repercutindo, utilizaram a imagem e começaram a repercutir. Não, sem dúvida. Eu acho que você explicou bem. Tem também esse interesse de fomentar, né, o sensacionalismo. Isso não só acontece com essa questão de racismo. Aliás, o Marcondes falou uma coisa, que o futebol anda tão chato, e acho que, de repente, o futebol está ficando em segundo plano, e aí demissão de técnico ganha mais ênfase. Você ouve falar mais da crise do Palmeiras do que a liderança do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então, a mídia também está se perdendo um pouco. E a gente, quando assiste eventos esportivos lá fora, lá nos Estados Unidos, na Europa, o esporte ainda é tratado em primeiro lugar, a competição, e não os personagens ou a vida dos personagens ou o que está acontecendo nas arquibancadas. Acho que está havendo um equívoco por parte da imprensa. Hoje no jornalismo... Deixa eu só ver se tem participação do internauta, porque é bom se o internauta estiver participando desse tema, Claro. até para a gente poder comentar melhor. Luciane? Temos sim, temos aqui o Eduardo Mansoni, um grande beijo para você, Eduardo. Ô, sumido! Saudades de Grande você. Mansoni. Ele diz parabéns pelo programa, abraços ao PA, Leandro e Luciane, beijos e sucesso pra ele vir cada no vez estúdio mais. aqui, pô. Venha um dia no estúdio ver a gente, que você está devendo, rapaz. hein? A Juliana de São Bernardo do Campo, ela diz o seguinte: olá a todos do Esporte na Rede, estou adorando o programa e realmente a menina merecia aí, né, ter uma punição, mas sou contra que ela sofra qualquer tipo de violência. Adorei o que a Luciane disse, muito obrigada. E ela diz o seguinte, ela acha que o Grêmio, ele foi prejudicado mais pela exibição, como você acabou de dizer, né, pela exibição dessa menina, do que qualquer outra coisa. Ela acha que isso foi uma artimanha aí para tirar o Grêmio da partida. Ela manda um beijo aqui para a mãe dela e ela diz que o Paulo Arnaldo está lindo hoje. Gente, o Paulo Arnaldo É só. São os olhos Rapaz. Como é que você fala? Os olhos Fã, eletrônicos. gente. Os olhos eletrônicos digitais, ó. Bom, e ela manda um beijo para todos, um beijo para a Juliana, que sempre participa. Um grande Obrigado. beijo pra você. O André de Santo André, mais um que sempre participa aqui com a gente, ele acha que foi injusta aí a saída do Grêmio do campeonato e ele acha que essa questão do racismo é uma tremenda de uma bobagem. Pois ele acha que a discriminação entre brancos e negros é uma tremenda palhaçada. Ele manda aqui beijos para Rosana e para Kathleen. Um beijo para todo mundo. Temos também o Fábio, de São Paulo. Ele diz que ele é contra, então, a expulsão aí do Grêmio. Ele diz que realmente a menina errou e ele acredita que ela deve ser punida. Ele diz que já sofreu também discriminação, mas ele não preferiu aí entrar com nenhuma ação, nem nada disso. Ele manda aqui abraços a todos, diz que o Leandro é o melhor apresentador da Web Rádio. Só que não é bem web rádio. Só que não, viu? né? Que é web TV. Logo mais, né? Logo mais. Logo mais. Não é web TV. rádio, logo mais. Ele manda aqui beijos a todos, um grande beijo para você, tá? Temos aqui também a Maria de Santos. Ela diz que é a primeira vez que ela está assistindo o programa e já pegou aí o programa, né, num forte debate aqui. Ela disse que o programa é muito bom e ela disse que ia assistirá mais vezes. Um grande beijo para Maria de Santos. E claro, ouça também a web rádio aí com a galera, porque vocês não podem perder, tá? Nossa. Temos também aqui o Antônio, ele é de Mauá. Ele diz que ele é contra a expulsão do Grêmio, ele diz que o programa está maravilhoso e ele acredita aí que muitas outras manifestações de racismo ocorrerão ainda.
não acredito que terá um fim. Eu também já sofri discriminação e acredito que isso deve ter um fim imediatamente. A menina tem sim que ser o símbolo da discriminação, afinal de contas ela gritou macaco em alto e bom som. Abraços a todos, um abraço aí para o Antônio. Ô, Leandro, certo, tem uma coisa do Grêmio também que a gente não podemos esquecer, que também houve ofensas em relação ao Fernandão. O Fernandão faleceu. E eu acho que isso, de certa maneira, esse episódio anterior com a torcida do Grêmio pode ter influenciado neste episódio. Tem outro episódio envolvendo, eu até falei do Fernandão, tem o Paulão, vai ser julgado amanhã, se não me engano, no jogo Grêmio Inter também, questão do racismo. Só pra... É uma questão bastante complicada. A torcida do Grêmio já estava, assim, o pessoal já estava querendo, né? Eu tenho essa impressão, posso estar achando, pode ser uma coincidência, eu não acredito. Mas a torcida do Grêmio já está dando motivos para que o pessoal tivesse com foco ali em cima. Ok, eu vou pedir então, vamos fazer. Guilherme, eu vou dar uma invertida no roteiro. Coloca na ponta a vinheta do Momento Motor. A hora que você me der o ok, eu disparo aqui. Jacobucci, você ia fazer um complemento. Já tá ok, né? Então eu vou chamar o Momento Motor para o Paulo Arnaldo falar, para a gente poder ficar tranquilo pelo menos com o final do programa. Aí a gente passa de novo por todo mundo que tiver alguma coisa a acrescentar a esse debate, a gente acrescenta, porque isso é realmente muito importante. Momento Motor aí na sua tela, então. Vamos lá então, Paulo Arnaldo Lima. Vamos falar um pouco desse Momento Motor. Vão aparecer as telinhas aí pra você. Opa. GP da Itália, o grid de chegada. Lewis Hamilton ganhou da Mercedes, fazendo a dobradinha com o Nico Rosberg, alemão também da Mercedes. Felipe Massa, dessa vez não aconteceu nada, hein? Foi o terceiro da Williams. Bottas chegou ali pressionando, caiu lá pra trás, mas chegou pressionando nele. O finlandês está pilotando muito mesmo da Williams. Daniel Ricciardo foi o quinto, australiano da Red Bull. Aí a próxima página temos Sebastian Vettel, alemão também da Red Bull, Sérgio Pérez, o mexicano da Force India, Jenson Button, o inglês da McLaren, Kimi Raikkonen, o finlandês da Ferrari, e o Kevin Magnussen, o dinamarquês da McLaren, que acabou tomando uma punição, né? Aí acabou caindo lá para trás. Vamos lá então para a classificação. Nico Rosberg ainda lidera com 238, Lewis Hamilton vem logo em seguida com 216, Daniel Ricciardo tem 166, Valtteri Bottas 122, 122, Fernando Alonso 121. Sebastian Vettel tem 106, Jenson Button 70, mesmo número de pontos do Nico Hülkenberg, mas ganha nos critérios de desempate. Felipe Massa, o brasileiro, está em nono com 55 e Kevin Magnussen, o dinamarquês, tem 43 na 10ª posição. A próxima prova vai aparecer aí na sua telinha, é o circuito de Singapura, o circuito de Marina Bay, no próximo dia 21 de setembro, às 9 da manhã. Comprimento aí de um pouquinho mais de 5 km, 61 voltas. Paulo Arnaldo Lima. O GP da Itália que, bom, basicamente ficou nas mãos ali entre a Mercedes, né, os dois pilotos da Mercedes. O Hamilton foi melhor nos treinos classificatórios e nos treinos de classificação, perdão. E aí ele acabou perdendo a primeira posição na largada, largou até mal. Largou mais mal ainda foi o Valtteri Bottas, né, que caiu lá para a 11ª posição e depois teve que partir para uma corrida de recuperação. E a vitória acabou sendo decidida porque o Hamilton recuperou rapidamente, conseguiu alcançar a 2ª posição, porque a vantagem da Mercedes é enorme, ainda mais num circuito veloz como é o circuito de Monza. E depois a questão ficou briga de tempo, né, entre o Hamilton e o Rosberg, até ele cometer aquele erro. E hoje o Jack Stewart levantou aí uma bola de que o Rosberg poderia ter, eu não sei se procede ou não. A gente, claro, o Jack Stewart, tricampeão, é uma figura muito importante na Fórmula 1, mas ele suspeitou de que teria sido de propósito para compensar aquele problema lá da Bélgica entre o Hamilton e o Rosberg. O Toto Wolff, eu também não acredito. O Toto Wolff falou que já virou uma questão paranoica, né? Mas enfim, o Jack Stewart já deu algumas declarações na época do Senna também, assim, meio esquisito. Acusava o Senna que ele era um piloto irresponsável, né? Quem assistiu, inclusive, o DVD do Ayrton, né, o DVD do Senna, tem bem exposto essas questões do Jack Stewart, que é uma ótima figura, mas de vez em quando, não sei se ele está procurando pelo em ovo de galinha, né? Mas, enfim, o detalhe é que no erro do Rosberg, o Hamilton acabou vencendo, o Rosberg terminou na 2ª posição e o Felipe Massa passou por uma corrida tranquila, onde o circuito, no circuito de Monza, então, tem um detalhe, né? Ele chegou ao pódio em 3º lugar, depois de muito tempo sem frequentar o pódio, que foi desde o GP da Espanha do ano passado. Foi o primeiro pódio dele pela Williams. E tem um detalhe importante, né? Como não houve muito desgaste de pneus nesse GP, o Massa, nesse tipo de situação, fica mais tranquilo para ele.
É uma questão que eu já tenho colocado aqui, que eu acho que o Felipe Massa tem dificuldades com o gerenciamento de desgaste de pneus. E aí eu acho que nessa questão, como ele sofre muito e por isso às vezes os resultados não vêm. Além de, claro, alguns azares que ele tem tido aí ao longo do 6 anos pela Ferrari, corria lá todo dia também, né? mas você vê como tá o Raikkonen, rapaz? Você viu como tá? Um questionamento aqui. E se fosse o Rubinho? Porque eu lembro muito bem que o Rubinho foi escrachado durante muito tempo. Mas o Felipe Massa é muito criticado, infelizmente. Mas ele é ruim. Não, discordo de você. Ele Nenhum ruim. piloto de Fórmula 1 é ruim. Nenhum. O Massa consegue ser ruim. Não, nenhum piloto é ruim. Gente, você meu entrar carro? naquele carro ali a mais de 300 por hora, Sim, precisa ser tem. bom demais. Agora, tem pilotos que são fenomenais. Aí eu não vou classificar o Felipe Massa como um piloto fenomenal. Então essa é uma discussão que não vai a lugar nenhum. Eu só acho o seguinte, nós aqui do Brasil temos uma cultura de só acompanhar a Fórmula 1 se tiver brasileiro vencendo. Eu assisto a Fórmula 1 porque eu gosto da categoria, torço, eu gosto de ver os pilotos. Nós assistimos até pela profissão em si. Sim. Mas tá faltando alguma coisa. Mas não vem, cara. Não tem categoria de base no automobilismo. Faz tempo. Não, no Brasil também. não tem categoria de base, não tem. É difícil surgir um novo cenário. Isso que é difícil entrar na O cabeça cenário das acho que tem pessoas. perspectiva de mudança mesmo- a médio prazo, porque tem mudança na Confederação Brasileira de Automobilismo. Né? Tá, deixa eu só para não cortar o meu raciocínio, assim. É muito difícil Pra fechar, surgir um piloto fenomenal do Brasil, ainda mais nas circunstâncias que estão. Então, quando uma pessoa ou alguém começa a criticar o Massa, eu acho melhor a pessoa não criticar, não perder o seu tempo. Deixa ele lá, ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele de maneira digna, ele está fazendo o que ele gosta, e nós não vamos ter sempre um piloto brasileiro disputando o título. Isso é fato. Né? E todos os países passam por ciclos. A Espanha nunca teve, veio ter um piloto aí, o Alonso. A Alemanha, antes do Schumacher, não existia na Fórmula 1. E assim o Brasil vai passar, provavelmente, por um período sem pilotos aí no auge. E né? hoje existe até demais, com um monte de alemão na Fórmula 1. Eu queria pedir para o Guilherme chamar a Liliana aqui. Enquanto a Liliana se posiciona aqui, Guilherme, por favor, se você conseguir, eu vou pedir para o Gepeto já focalizar aqui o livro, já ele vem para fazer o corte. Vou contar uma pequena historinha para vocês, é bem rápido. No dia 30 de agosto, eu fui à Bienal. Né? A Bienal, fui até a trabalho, tinha uma coisa para fazer lá. E acabei, olha aqui que beleza, encontrando o livro de uma amiga minha, Pergunte a uma Mulher, que é um livro que veio, aí agora o foco está perfeito, é um livro que veio de um blog e de um site, livro aqui da minha amiga Luísa Costa, ela que é brasiliense, hoje mora em Curitiba, e ela desenvolveu um site, um blog que fala sobre sexo, relacionamento, orgasmo, como lidar com traição, enfim, um livro para homens e mulheres que vale muito a pena você adquirir. É um livro bastante legal, surgiu desse blog, surgiu desse site e já está fazendo bastante sucesso. Então tive o prazer de encontrá-la pessoalmente e ganhei aqui um autógrafo no meu livro, olha que beleza. Se o Gepeto conseguir aproximar um pouquinho, só para ver o autógrafo, tá aí, ó, o autógrafo direcionado a mim, agora foca na dureza. Aê, que beleza, aí, ó, ela me autografou aqui, deixou uma mensagem bastante carinhosa da Luísa, portanto, o livro Pergunte a uma Mulher é uma indicação que eu faço para você, não chega a ser uma dica de leitura esportiva, né, que a gente faz aqui, mas é um livro que vale bastante a pena você procurar nas grandes livrarias, que com certeza você vai encontrar um livro bastante bacana. Compre sem medo, viu, homens, mulheres, e já tomei uma decisão, quando tiver filhos, darei de presente quando estiverem na adolescência, porque eu acho que vale a pena esse tipo de literatura hoje também. Liliana, venha pra cá, minha querida, o microfone, já está com o microfone na sua mão, tudo bem? Vou pedir pra gente fazer ali no Gepeto, porque essa aqui tá mais fechadinha. Gepeto, você pegue aí a gente certinho. Lili, queria que você falasse um pouco do prêmio que você ganhou, né, aqui no ABC, prêmio que você está concorrendo também, enfim, a mulher premiada. Esse ano eu fui bastante contemplada, com vários prêmios e reconhecimento, homenagens feitas aqui em meu nome, mas eu sei que é um trabalho em conjunto que a gente faz aqui na UpTV, né? Esse prêmio veio pelo sucesso da emissora, o crescimento da emissora, os investimentos que a gente tem feito
todas as mudanças de forma positiva que a gente vem fazendo na emissora. Eu acho que tudo isso é de encontro ao trabalho que vocês vêm realizando. Tenho que fazer um agradecimento muito especial à minha equipe de apresentadores, e você é um deles. Aliás, o primeiro deles, aqui. né? Isso é verdade. O primeiro apresentador. Começamos aqui. E, assim, toda a minha equipe técnica, todo mundo que faz com que essa emissora continue, né? Esse sonho. A gente passa por momentos muito complicados, muito difíceis. Essa Copa realmente deixou a emissora numa situação bem complicada, mas a gente sabe que todas as empresas passaram por isso, estão passando, e a gente não desiste, né? A gente está sempre buscando forças onde que não tem, né? Em todos os momentos, todas as empresas têm altos e baixos, mas você vê mesmo assim, o público está aqui, está acompanhando a nossa programação, está curtindo. E esse prêmio aqui, ó, Personalidade ABC, eu ofereço a toda a minha equipe, tá? Todos vocês, apresentadores que estão comigo aqui. Nada disso aconteceria se vocês não trouxessem para a UpTV esse trabalho de conteúdo, de informação, de qualidade, profissionalismo, que é o que todo mundo que vem aqui comenta. Onde quer que eu esteja, eu levo a marca, a bandeira da UpTV, e eu tenho muito orgulho de todos vocês. Agora é dia 16 de setembro, estou sendo uma das finalistas do prêmio ABC da Comunicação, que é um prêmio que vem sendo já há um tempo, já vem junto a todas as agências de publicidade e marketing da nossa região. Foram eles que escolheram o nome da emissora como uma das 4 emissoras mais importantes da nossa região. E eu estou sendo uma delas, e vamos ver, nós vamos estar lá fazendo a cobertura também do evento, todas as mídias, todos os meus colegas da imprensa estarão lá, Merck News, Revista Expressão, Diário do Grande ABC, todos nós estaremos lá, e eu peço até a torcida para todos vocês, porque a gente realmente saia com o prêmio. Mesmo se eu não sair com o prêmio, eu já estou feliz de ser uma das finalistas, estar entre as 4 melhores. Será, né? Na terça-feira que vem, nós estaremos aqui no Esporte na Rede torcendo por você. Exatamente, eu não estaria aqui, mas eu estou de coração. E no dia 30 de setembro, mais um prêmio aí, recebendo no final do mês, pela Adela Vilas Boas, o prêmio chamado Mãos e Mentes que Brilham. Um prêmio também junto à imprensa e às mídias de São Paulo. Então, a gente não está aqui só na ABC, a gente vem realmente ampliando todo esse trabalho, muita gente falando da emissora, a gente está assim, se estendendo cada vez mais, estamos alcançando assim, grandes lugares fora do país também. Então, é isso, eu acho que esse trabalho todo, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que aquele sonho, né, lá atrás está valendo a pena. Está colhendo frutos. Está valendo a pena e continua valendo. E eu estou muito feliz mesmo com tudo isso. Parabéns às suas mãos e sua mente que brilha. É isso daí. Beijo para todos vocês aí. Muito obrigado, Lili. Muito obrigado. Microfone ali voltando para o Arnaldo Lima. Bom, momento de quase finalizar o programa. Alguém quer complementar alguma coisa sobre a questão do racismo, então? Foi o debate central? Alguém quer complementar, Jacobucci? Eu só queria... Marcondes? O Fábio comentou sobre o futebol, né? O futebol dá muito chato, né? O conteúdo dentro das 4 linhas está deixado de lado. E é culpa até nós. Plano, né? Até nós da imprensa somos culpados por esse momento. A gente, quando começa resultados ruins de um time, nós mesmos da imprensa já começamos a falar: o técnico vai balançado. Cara. Será que ele fica... Eu tava, domingo retrasado, tinha gente falando assim, se o Mano Menezes vai cair depois do empate contra o Fluminense em casa. Gente, tem colegas nossos que já começam, vão para uma TV aberta muitas vezes, ou escrevem manchetes, já tendenciando a demissões de treinadores. Precisa parar com isso. É manchete para conseguir audiência e vender jornal. Infelizmente é assim. A gente prefere Big Brother. Que é o que se aplica ao colocar o rosto da menina 400 mil vezes no fim, nessa questão. A gente prefere picuinhas, paredão, eliminação. Na verdade, as pessoas mais gostam de ver, né? Agora, em loco para os estádios, quando vai entrevistar um atleta, é difícil dialogar sobre o jogo em si. Quando a gente consegue dialogar com um jogador sobre a partida, a gente ganha entrevistado. Não vira uma entrevista, vira um bate-papo. Verdade. Né? O jogador gosta, sente a vontade.
E de hoje é isso que falta. Tem maldade, às vezes, nas perguntas da coletiva. Nós da imprensa, levar o conteúdo do futebol dentro das 4 linhas. O jornalista deve sempre ser crítico, com certeza. Sim. Crítico e não deve passar a mão na cabeça de ninguém. Claro. Porém, sem ser tendencioso, canalha, corrupto, vendido, essas coisas. Ou fica tratando pecuinha, entendeu? Que eu nunca... Eu vejo posturas de certos colegas nossos, me perdoe, mas eu vou falar, que tem uma postura de, às vezes, entrar numa coletiva de imprensa e começa a instigar, pecuinha, é com o treinador, é com o jogador de futebol, e deixa completamente o futebol em segundo plano para ficar promovendo, para ficar gerando discussões, com o pretexto de que futebol gera discussões. Gente, vamos mudar um pouco, quebrar esse paradigma. Acho que a imprensa tem também um dever nessa reformulação que tanto a gente fala, não só do futebol, porque a gente acaba, né, condicionado ao futebol, mas também ao esporte brasileiro também. Nós temos que repensar muitas coisas. As pessoas estão indo ver o futebol, mas estão indo para o lugar errado. Você quer ver briga, quer ver confusão? Vai para o ringue. Né? Vai ver o MMA, vai ver boxe, vai fazer... Eu não quero entrar neste assunto. Porque, infelizmente, não é lugar de... mas até ali é esporte, né? Só a correção que eu ia fazer. Lá ainda tem técnica, é esporte, é treinamento. Sério, lá não é uma briga é coisa de rua. Eu não quero entrar neste assunto, mas, pelo que eu li hoje, estão querendo acabar com o produto futebol. Infelizmente. Estão conseguindo, viu? Estão querendo mata um pouco acabar com o produto futebol. E, infelizmente, eu acho que eu estou surgindo no ano errado. Devia ter nascido mais cedo, né? Mas fala, eu Marião, acho... complementa. Não, eu queria que o Fábio falasse um pouquinho dessas questões todas aí, Fábio. Eu escrevi dia desse nas redes sociais o seguinte: tá tão chato o futebol que até para narrar você tem hora que você tem que ficar pensando a palavra que você vai usar. Saiu pela linha lateral direita por causa da linha verde, a branca, meu. Pelo amor de Deus, eu não estou tendo liberdade de fazer o que eu gosto. Aí o fulano fica assim, toma cuidado. Isso aqui é politicamente correto. Você não pode falar que a chuteira do cara é rosa, outra é azul, porque você está falando que o cara é bissexual, porque ele usa uma cor de rosa e uma azul. Pelo amor de Deus, gente. Tá insuportavelmente chato. Em cima disso que vocês estão falando, desse negócio de fomentar a fofoca, porque o jornalismo esportivo virou uma revista de fofoca. Virou. Porque o jogador saiu com a fulana de tal de manhã, beijou a ciclana à tarde, a Bertrana à noite. Eu lá quero saber com quantas mulheres o cara saiu. O que o cara faz da vida dele fora das 4 linhas não é da minha conta. Eu estou preocupado com o que o cara vai fazer ali durante os 90 minutos. Porque o clube tem que cobrar dele ali dentro das 4 linhas. Porque o cara recebe bem e muito bem. Para fazer de vez em quando aquelas caquinhas que a gente viu, que você vê o cara cobrando lateral, a bola escapa e sai para linha de fundo. Dentro das 4 linhas, eu vou criticar, eu vou questionar, eu vou perguntar o que, onde e o porquê. Agora, o que o cara faz da vida dele fora, não é da minha conta. Visto isso, é o exemplo que nós tivemos com essa balbúrdia da seleção brasileira. Sim. Mais uma, né? O Gilmar Rinaldi é o quê ou quem para pautar jornalista e vir dizer que a imprensa não tinha que perguntar nada? Primeiro, o senhor tinha que preservar os seus jogadores, vir a público e dizer o que aconteceu no ato. Não primeiro deixar crescer a especulação do que o Maicon e o Elias eram homossexuais, que tinham dormido junto, que tinha caído shampoo, que tinha derrubado sabonete. O senhor errou, seu Gilmar Rinaldi. O senhor criou a especulação. Pior que isso, muitos jornalistas, vocês têm Twitter, vocês viram assim como eu vi, fomentando esta situação. Sim. Jornalismo esportivo foi feito para você apurar, checar e trazer informação, porque o torcedor hoje não é mais bobo. Hoje, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? O torcedor acompanha diuturnamente. Então não adianta você falar para o torcedor que a camisa do Rogério Ceni é vermelha e não tem lantejola, porque tem e o torcedor vê. Não adianta você falar que o Guerreiro não é namorado da Bárbara Evans, porque a menina que gosta de fofoca, ela leu na revista matutina pela manhã. Então está na hora do jornalista esportivo respeitar a inteligência do torcedor, porque não tem mais torcedor bobo. E está na hora, mais do que nunca, que o Paulo falou exatamente isso. Está na hora do jornalista esportivo se respeitar, porque isso também está faltando. Está muita competição. Se o Jacobussi fez uma entrevista
que deu conteúdo, porque o Jacobussi é ruim, eu não gosto de trabalhar com o Jacobussi. Aí quando vê o Jacobussi fora das câmeras, meu querido, como é que tá você? Vamos tomar vergonha na cara e vamos tratar o jornalismo com o respeito que ele deve ser tratado. Depois não querem que jornalista esportivo seja considerado de quinta categoria, como por muitas pessoas acaba sendo. Já vou ter que me despedir, no destaque final você complementa qualquer coisinha. Luciano e Bruno, obrigado, até a próxima. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. E claro, boa noite a você aí de casa. E lembre-se, esse negócio do preconceito não tá com nada, então vamos repensar aí os nossos conceitos. Um beijo enorme para minha mãe e para meu pai lá em casa, que sempre eles falam, você não manda beijo pra gente, um beijo pra dona Gerardo, seu Alberto lá de casa, e você de casa, claro. Semana que vem temos Esporte na Rede. Antes, eu quero mandar um beijo especial pro Denis de São Bernardo. Ele discorda do PA aqui, ele diz que até o filho dele sabe que o Massa não tá com nada, gente. Tá? Obrigada aí pela sua opinião, pela sua crítica. A gente aceita aqui opiniões e críticas sempre. Um grande beijo para você aí de casa e até mais. Claro, mas pelo menos a gente tem orgulho de dizer o seguinte: o Esporte na Rede é um programa que faz um jornalismo com liberdade e que não se prostitui de forma alguma. Paulo Arnaldo Lima, obrigado, até a próxima. Até mais, viu? Em cima disso, a culpa é da dona Rede Globo, eu vou falar isso, tá, no ar, que ficou o tempo inteiro passando a imagem para o seu espectador que o Senna era o grande herói. Ele é um ídolo meu, foi um ídolo meu, continua sendo, mas o esporte é ciclos. Então você não espere de um Felipe Massa um novo Ayrton Senna, como até saiu umas manchetes lá na Itália. Então, só que também o pessoal não deixa o rapaz ali, fica todo mundo criticando. Foi assim com o Barrichello, foi assim com o Felipe Massa. E eu acho que a gente tem que mudar a postura e assistir um evento esportivo com prazer pelo esporte. Os ídolos são importantes. Os ídolos os brasileiros são importantes. O Senna foi o grande motivador para eu gostar de Fórmula 1, junto com o Piquet, junto com até o Fittipaldi, que eu não passei o período do Fittipaldi. Então, assim, só que quando eu tiver de vacas magras, não, para que ficar destruindo o cara? O cara tá lá, tá trabalhando, tá se esforçando. Se ele não tá atingindo a expectativa, beleza, mantém-se isento. Agora, eu discordo que nenhum piloto lá chega à Fórmula 1 se ele é ruim. Nenhum. Nem o Gaston Mazzacane, nem o Satoru Nakajima, nenhum deles. Eles tinham pelo menos um mínimo de competência para guiar, porque vai você lá sentar num carro de 300 km por hora para ver se é fácil ou não. Até a próxima. Ufa, né? Hoje eu fiquei bravo, viu? Tá bom, tá certo. Até mais. Mas você tem que se indignar também. Mário Cardoso, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Leandro. Parabéns à Liliana por esse programa, em especial por esse programa, não só por todos os outros que ela pôde acompanhar ao longo desse tanto tempo da UpTV. Parabéns à UpTV, a todos os colegas que fazem. A questão do racismo é muito importante. O torcedor do Grêmio tem todo o direito de se sentir indignado quando for chamado de racista, como aconteceu no jogo contra o Flamengo. Houve até repercussão também nas redes sociais. Aliás, tudo repercute. Porque também não são todos, né? Evidente. E foi agredido pelos torcedores do Flamengo. Né? Mas faz parte da contribuição do STJD, que até quando toma uma medida que poderia ser aplaudida, ajuda a avacalhar o futebol brasileiro. Né? Os destaques do esporte aí acabam ficando em segundo plano quando a gente fala do racismo, porque o racismo transcende, excede. Então, obrigado, Leandro, pelo convite de fazer parte desse debate, de ter oportunidade de dizer para mais pessoas do que as que só do meu ciclo pessoal a minha opinião em relação a essa questão, que precisa ser debatida sempre. Hoje foi necessário, assim como na semana passada, também usamos o tempo para entrevistar o Leandro Bismarinho, que você já vai ver aqui na foto. Posso só um adendo que eu não queria esquecer? No Campeonato Brasileiro, uma derrota fragorosa do Internacional e uma vitória redentora do Figueirense, indicadora de sucesso. E o Argel teve muito sucesso lá, o Figueirense venceu de virada o jogo. O Fabiano Miri, meu amigo torcedor do Figueirense, está assistindo. Eu não queria deixar de registrar a vitória e concordo com o Fábio Marcondes. Campeonato Brasileiro a decisão do Campeonato Brasileiro é domingo no Morumbi. Principalmente se o São Paulo ganhar do Botafogo, eu acho que vai ganhar. Valeu, Mário. Vamos embora que a gente já está estourado. Tchau, Jacobucci. Tchau. Meu recado aos dirigentes. O futebol é popular, a expressão tem que ser popular e o rádio é o porta-voz dessa expressão. É o meu recado. Boa noite, até mais. Boa, bem dado. Marcondes, obrigado por ter vindo. A gente combina uma próxima aí. Convite, lembrando a você que amanhã eu narro Botafogo e São Paulo. Domingo tem São Paulo e Cruzeiro
Eu estarei amanhã na Show de Bola, domingo no Esporte na Rede. Muito obrigado e até a próxima. webradiobc.com.br, acompanhe nossa jornada junto com a jornada esportiva de todas as emissoras, mas a gente está aí fazendo também o nosso trabalho com dignidade. A gente é pobre, mas é limpinho, eu sempre costumo dizer isso. Blog aí na tela para você fazer o convite final, leandrojornalista.blogspot.com. Semana passada, então, esteve aqui Leandro Bizio Marinho, meu xará, árbitro de futebol, que foi muito esclarecedor em entrevista, falou com a gente no ar, fora do ar também, e um cara muito bacana. Aí as fotos com ele, leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado pelas mais... 2014, foi certeza. mesmo. Muito obrigado pelas mais de 130 mil visitas. Vamos terminar hoje, Paulo Arnaldo Lima, com a frase da noite. Você sabia que hoje é o dia da velocidade? Por isso, a frase em homenagem a você. Olha lá. Legal. Coloca aí pra Eu gente, gostei. Guilherme. Você vai ler a frase lá. Frase do Gandhi. Lê aí, A PA. vida merece algo além do aumento da sua velocidade. Mahatma Gandhi. Pra você refletir um pouco, a vida merece algo além de você estar aumentando sempre a velocidade de tudo que você faz. Calma, pense um pouquinho, desacelere. E na vinheta final, Paulo Arnaldo Lima, em vez de música hoje, coloquei aqui o som da Ferrari V12 pra você aqui Matar saudades, ir ao delírio. Se fosse o Muita- V8, Leandro tá apaixonado pelo PA hoje. Você já tô apaixonado pelo se PA. fosse V8, eu ia ficar em êxtase. Não, Mas tá bom, V12. É a V12, Tá é a ótimo. V12. Tá excelente. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Lembrar que se você não viu o programa ao vivo, entre uptv.com.br para você ver a hora que você quiser aqui nos vídeos da emissora, no canal dos vídeos do YouTube da emissora, ou esportenarede.org, clique lá em edições anteriores. Você também pode ver pelo Esporte na Rede. Ao vivo, o nosso encontro é toda terça, a partir das 10 para as 8 da noite. Muito obrigado pela companhia, fique com a gente. E eu vou me dar o direito de mudar o slogan, Paulo Arnaldo Lima, do nosso programa, porque já que temos a liberdade para falar tudo, então lembre-se, Esporte na Rede, jornalismo livre e análise de qualidade. Tchau! Woo!